Muito bem, pessoal. Voltando então, o que a gente vai fazer agora? Nós já formatamos o grid, mas agora nós vamos carregar as informações de estado que estão no banco de dados para dentro do nosso grid. E como que a gente vai fazer isso? Bom, para isso a gente vai ter que ler o banco de dados. Para ler o banco de dados, a gente vai ter que ter acesso à nossa classe, DBUF. Tá? Então, nós vamos criar aqui, por exemplo, uma procedure, não vai retornar nada, mas que vai ser, por exemplo, atualiza dados grid. Então, essa procedure vai ter a função de atualizar os dados do grid. Existe uma função do grid onde a gente passa para ele uma tabela. E ele transporta essa tabela para dentro do grid. É como se fosse uma tabela de um banco de dados, linhas e colunas. Tá? Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente implementa o select. Se eu colocar, por exemplo, um select asterisco e eu tiver 200 campos nessa tabela, ele vai transportar 200 colunas para o grid. Tá? E, na verdade, a gente só quer o quê? Que ele transporte 3 colunas. O código, o nome e a sigla, no caso do estado. Tá? Então, pessoal, como eu disse, tem uma propriedade do grid chamada data source. O que essa propriedade faz? Ela carrega automaticamente o grid para a gente, com as informações do grid, vamos dizer assim, recebendo como parâmetro uma tabela. Tá? Essa tabela, para o C Sharp, ela é do tipo data table. Tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, data table, a gente vai criar aqui uma tabela, por exemplo, eu vou chamar de tabela estado, e vou, obviamente, criar um objeto aqui, new data table. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, tabela estado. Obviamente, não tem nada nessa tabela estado, tá? Porque a gente ainda não alimentou ela. Simplesmente criamos o objeto, mas não alimentamos. Os dados desse objeto, ele vai vir lá do nosso DBUF. Então, como ele vai vir lá do nosso DBUF, então eu tenho que criar um objeto que vai receber os parâmetros da classe DBUF. Como que a gente vai fazer isso? DBUF. Eu vou chamar de DBEstado. Vai ser igual a new DBUF. Ou seja, eu criei um objeto da classe DBUF, chamado de DBEstado. A propriedade que eu vou estar retornando aqui, ó, DBEstado, ponto. Notem que eu estou trazendo aqui, ó, altera o F database, exclui, insere, select. Então, eu tenho todas as procedures que eu defini aqui, dentro da classe, à disposição. Só que não tem uma procedure aqui que vai fazer o que eu preciso. E o que eu estou precisando no momento? No momento, eu preciso de uma procedure que vai retornar do banco de dados todas as informações cadastradas na tabela estado, ou seja, todos os estados.
Tá? Então, o que a gente vai fazer? Implementar uma nova function aqui, select UF DBase. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, ela vai ser do tipo public. Só que o que essa procedure vai retornar? Ela vai retornar para mim um data table. Como não está aparecendo aqui, ó, um data table, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso definir aqui um outro using system.data. Tá? Então, além do system.data, do MySQL data.myClient, o system.data. Por quê? O system.data é o que vai permitir, né, que eu crie um objeto do tipo data table. Se eu vir aqui embaixo agora, ó, data table. Então, eu estou implementando uma procedure que vai retornar um data table. Essa procedure vai te chamar select UF DBase. E eu não estou passando nenhum parâmetro para ela. Tá? Ele está dando erro porque não tem o return. Tá? Agora tem o return e não vai estar dando erro. O que eu vou estar executando nessa procedure? Pessoal, a mesma coisa que está aqui, só que com uma diferença na instrução SQL. Eu não quero a cláusula where. Eu quero todos os dados. Todos, sem exceção. Sem exceção nenhuma. Todos os dados. Certo? Só que, para pegar todos esses dados, né, então está aqui ó, o connect. Então, o connect está retornando o MySQL Data Adapter. Tá? Só que a minha procedure vai retornar um data table. Então, eu tenho que transformar esse MySQL Data Adapter que está criando, que ela está retornando, num data table. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Eu vou ter que criar aqui, como ela está retornando um data adapter, eu tenho que criar uma variável do tipo MySQL Data Adapter para receber o retorno do meu retorno SQL. Tá? Eu tenho que receber isso. Eu tenho que criar isso. Tá? Então, como que a gente vai criar isso? Olha, MySQL Data Adapter. Eu posso dar o nome de adapter, que vai ser igual a new. MySQL Data Adapter. Então, eu criei um objeto adapter. Esse objeto, eu vou utilizar ele aqui, porque ele vai pegar o retorno da minha função retorno SQL. E agora eu vou também precisar aqui de um data table. Então eu vou criar uma nova variável data table, que eu vou chamar de tabela new data table. O adapter, para transformar os dados que vieram do adapter num data table,
eu vou dar adapter, fill, e entre parênteses, tabela. Ele está transformando todos os dados, todas as informações que estão no data adapter para um objeto tabela, onde eu vou ter bem definidas as colunas e as linhas de acordo com a cláusula where que eu defini aqui. Certo? Já que eu criei esse data adapter e transformei nessa tabela, o return da minha função vai ser tabela. Certo, pessoal? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando um data adapter, que está retornando as informações brutas do banco de dados, armazenando num objeto adapter e depois convertendo, ou seja, transformando esse dado bruto no estilo de uma tabela, para poder utilizar lá no meu formulário. Então, o SelectWF DBase vai retornar aqui uma tabela. Então, eu posso vir aqui, eu vou estar utilizando, né? Vou pegar o retorno aqui, que vai ser, por exemplo, tabela estado, que vai ser igual a db estado ponto select database, ponto e vírgula. Com base nisso, tá? Ó, um outro detalhe, pessoal, antes da gente partir para uma próxima etapa. Notem que eu criei aqui um componente DataTable, estou armazenando as informações que está sendo retornada lá do objeto DBEstado, usando o método SelectWFDBase, e estou pegando tabela estado e armazenando aqui no DataSource. Eu posso resumir esse código, todo esse código aqui, essas 3 linhas de código, tá? Eu vou até comentar e vou colocar aqui mais um outro comentário que pode ser também usado assim. Ó, grd dados.datasource vai ser igual a db estado.select database. Eu posso utilizar 3 linhas de código ou simplesmente uma linha. Agora eu vou chamar essa procedure lá no formLoad para saber se está funcionando. Então aqui no meu formLoad, onde está o formLoad? Perdi o formLoad aqui agora? Aqui eu vou preencher os dados no meu grid. Vamos ver se está funcionando? Eu tenho algumas informações nessa tabela já, tá? Pelo menos eu acredito que sim. Então ele já deve apresentar para a gente. Opa, ele não conseguiu conectar o banco de dados. Isso é fato, por quê? Porque a minha senha aqui é um pouco diferente, tá? Do banco de dados. Eu tenho uma senha no banco de dados, então está um pouco diferente aí. Vamos executar novamente. Ué, por que ele deu erro aqui na senha? Eu digitei alguma coisa errada? Não, não digitei.
localhost, id root, pwd, database pet, pwd, a senha é essa. Está perfeito isso. Server localhost, o id igual a root, database igual a pet, pwd, lg0309, rodando novamente. Beleza, pessoal. Ele apresentou para a gente aqui, ó, nome, sigla, estado ID. Tem um detalhe aqui que, como eu havia feito uma mudança, né, aqui no grid, eu inseri colunas. Então, ele complementou as colunas. Eu vou remover essas colunas agora. E aí ele vai trazer a informação certa. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Estado ID, estado nome, estado sigla. Está na ordem certa. Para ele apresentar nas colunas. Então, agora... Olha lá. São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está tratando os dados, né, de forma correta. Ele está na carga do formulário, acessando o banco de dados, conectando ao banco de dados e, obviamente, fazendo todo o gerenciamento, está trazendo a informação bruta no Data Adapter e depois está convertendo para um Data Table para poder apresentar os dados. Ok? Então, está funcionando. O que a gente precisa implementar agora? Na hora que a gente escolher aqui uma informação, ele preencher os dados para a gente aqui no nome e na sigla. Para a gente fazer isso, a gente vai estar implementando aqui um evento, tá, no grid. Então, olha, eu selecionei o grid, vim aqui nas propriedades, na parte de eventos, que é o raiozinho, e eu quero pegar um evento que vai fazer o quê? Que a hora que eu clicar, ele vai preencher os dados aqui nos meus controles. O evento que eu vou utilizar aqui, pessoal, vai ser o evento CellClick. Por que o evento CellClick? É a hora que eu clicar numa dessas células. Então, a hora que eu clicar numa dessas células, o que ele vai fazer? Ele vai identificar qual que foi a linha que foi pressionada e a partir daí ele vai pegar para mim o código e vai listar para mim o código que eu vou estar utilizando. Tá? Como a gente criou a classe, o FCS aqui, a gente vai armazenar o código dentro do componente, dentro do método, né, dentro do atributo ID. Então, agora a gente vai utilizar o método set do ID. Tá? Então, para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar um objeto, o F. Então, mais uma vez, vamos aqui no início do nosso código e a gente vai criar um objeto F, que eu vou chamar de estado, que vai ser igual a new F. E com esse objeto, a gente vai ter acesso e a gente vai conseguir armazenar todos os dados do estado em um único local. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui embaixo no meu evento? Então, estado.setID
vai ser igual. O que a gente vai fazer? Nós vamos estar pegando do GRD dados o f.row, que vai ser a linha que a gente vai estar trabalhando. Aí nós vamos pegar o quê? O índice da linha que foi clicado. Então, para isso, ó, GRD dados current row, ou seja, a linha corrente, a gente vai pegar o index dela. Então, eu estou falando de todas as linhas que eu tenho no grid, no rows, GRD dados, o F, current row, ou seja, a linha corrente, ponto, cells, por quê? Porque eu quero uma determinada célula nessa linha. E qual célula que eu quero? Olha, o ID, ele foi colocado na coluna 0. Então, a célula que eu quero é a 0. Ponto, value. Beleza? Ele está dando um erro aqui, não é possível atribuir a setID porque ele é um grupo de métodos. Sim, não é um grupo de métodos. Eu não defini ele como um grupo de método. Mas está certo o código aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ah, pessoal, desculpa, né? Não é igual. Eu estou passando como parâmetro, né? Eu vou fazer uma mudança aqui. Vou converter isso para string, para não dar erro aqui. Apesar dele continuar dando erro aqui, né? Ele está dando um erro. Vamos ver aqui qual é o erro que ele está dando. Não é possível converter string para int, tudo bem. Então a gente vai fazer essa conversão. Então, convert ponto to int e vamos fechar aqui. Parênteses. Convertendo para int 16, que é o valor que a gente está tratando, beleza. Ele está fazendo aqui a nossa conversão. Então, ele está retornando aqui para a gente o ID do estado que foi pressionado. Correto? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu já tenho o ID. Eu preciso agora, passando o ID, ter um retorno das informações que eu vou exibir nos meus controles. Tá? Então, eu vou criar uma function aqui, né? Da mesma forma que eu criei, né, a function aqui, ó, atualiza dados grid, eu vou criar uma procedure, na verdade, né, private void
que eu vou chamar de atualiza dados controles. Tá? Atualiza dados controles. Então, o que eu vou fazer aqui? O txt nome.txt vai ser igual a estado.getNome. E o txt sigla.txt vai ser igual a estado.getNome. GetSigla, desculpa. Beleza, ele vai listar isso. Só que aqui ainda está faltando eu preencher essas informações aqui. Então, aqui embaixo no meu grid, na hora que eu pego o código do estado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a função atualiza dados controle. Certo? E vou chamar uma procedure ou uma function aqui dentro da minha classe dbuf. Pessoal, eu vou criar aqui uma outra procedure, tá? Que é, na verdade, uma outra function. O que essa function vai fazer? Tá? Eu vou criar aqui, ó, public. Ela vai retornar o f. Ou seja, ela vai retornar as características do meu objeto, né? Código, nome e sigla. Eu vou chamar ela de retorna objeto. E estou passando aqui um objeto estado como parâmetro. Ou seja, eu vou passar o objeto lá do formulário para cá e vou retornar um objeto para ela. Só que eu vou chamar aqui, ó, de retorna dados, objeto. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou executar as informações aqui e já vou preencher todos os objetos, né, todos os atributos do objeto e vou retornar o objeto para o meu formulário. Tá? Isso facilita muito, muito, muito mesmo. Tá? Como que a gente vai fazer esse retorno? Bom, a gente vai estar utilizando quase que tudo que a gente tem aqui na tabela Select UF DBase. Então eu vou aproveitar, vou fazer uma cópia aqui. Então, a gente vai estar utilizando um Data Adapter. Tá? Só que ao invés de um Data Table aqui, tá? Então não vai ser um Data Table. Por quê? Porque eu quero dar uma outra tratativa para as informações. Aqui vai ser um Dataset, que eu vou chamar de ds, que vai ser igual a new. New Dataset. E ao invés de eu usar a tabela aqui, aqui vai ser um ds. Tá? Além, aqui eu também vou criar um objeto aqui. Faltou ponto e vírgula aqui. Eu vou criar um objeto aqui do tipo UF. Então, o F vai ser igual a nada. O F eu vou chamar de
estado temp, né? Estado temp que vai ser igual a new UF. Ponto e vírgula. Então, eu vou ter aqui o estado, eu vou trocar a cláusula select aqui, eu vou colocar essa cláusula select, por quê? Porque eu já estou pegando o get ID do estado que está vindo, tá? Então, aqui eu vou trocar toda essa linha, porque ele vai ter que retornar para a gente o estado ID, tá? E agora que eu tenho o data source aqui, vai dar um return, tá? Para evitar erro de estado temp, ponto e vírgula. Então aqui, ó, o estado temp ponto set ID vai ser o estado ponto get ID. Tá? Eu estou preenchendo aqui, pessoal, que eu quero devolver o objeto com todas as informações completas. Agora, o estado temp ponto set nome, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora os dados desse dataset. Tá? Então, vai ser, para pegar esses dados, o dataset ele pode armazenar várias tabelas dentro dele. Tá? Tudo vai depender de como a gente implementar o data adapter aqui através da instrução SQL. Tá? Então, aqui, o que vai ser? Vai ser ds. ds.table. No caso, a table vai ser o índice 0, ponto rows, que vai ser a linha 0. Por que eu estou usando a linha 0, pessoal? Porque eu sei, como eu estou passando o código, ele vai retornar somente uma informação. A linha 0, da coluna 0, ponto toString. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse dataset que foi criado aqui, vindo do adapter, ele está fazendo o quê? Ele cria uma tabela, então eu tenho uma tabela lá, estado. Essa tabela tem uma linha e duas colunas. Na verdade, não são duas colunas, são 3 colunas. Então, aqui vai ser 1. Por quê? Porque eu quero pegar o nome. Ó. O getID já está vindo aqui do parâmetro que eu passei. Então, a linha 0, coluna 1, para pegar o quê? O nome. Agora, para pegar a sigla, estado temp.set sigla, mais uma vez, ds.tables, parâmetro 0, ponto rows, por que 0? Porque é a única tabela que tem, linha 0, sempre vem a linha, depois a coluna, que no caso agora é a coluna 2, ponto toString. Né? Não podemos esquecer de converter para string. Certo, pessoal? Então, o que a gente tem agora? Nós temos um objeto. Esse objeto está completo e está sendo retornado para o nosso formulário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora aqui no atualiza dados, né? A gente vai fazer o quê? Então, nós vamos ter aqui, ó, estado vai ser igual a db estado ponto retorna dados objeto, onde a gente está passando o estado, que é o objeto da classe UF. Certo? Vamos ver se agora está funcionando.
Vamos salvar, vamos executar. Ele vai demorar um pouquinho para executar aí. Cadastro básico, unidade federativa, está aqui o estado, Rio de Janeiro, trouxe para nós Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, certo? Então, agora a gente já está com duas funcionalidades implementadas, São Paulo e Rio, preenchendo o grid e preenchendo os dados aqui no nosso controle. A próxima etapa é fazer a inserção de novos estados, update de estados e delete de estados. Ok? Então, a gente volta aí na sequência.